Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11, falando para Santos, São Vicente, Praia Grande, também sendo transmitida através da TV Unisantos, o HF40. Para mim é uma grande satisfação, lembrando que você pode participar do programa através do telefone 3014-2341, 3014-2341, ou também através do e-mail e nosso Facebook. Mande mensagens, como diversos telespectadores, vou tentar ter tempo de ler. Olha, ontem eu comentei aqui a notícia que foi, de certa maneira, um fuzuê, inclusive na Câmara de Santos. Ontem a Fernanda deu em primeira mão para os vereadores que o governo da Bahia estava exigindo, pasmem os senhores, estava exigindo o teste de ímen para as mulheres. Portanto, era o teste de virgindade. As mulheres que quisessem participar do concurso para escrivã, delegada, investigadora, teria que fazer esse teste de virgindade. Inclusive, ontem o vereador Stanislau, o vereador Adilson Júnior, estavam todos ali com o como, não é? E, na verdade, a Fernanda levou uma informação corretíssima e o governo da Bahia retirou esta norma do edital do concurso público para a Polícia Civil da Bahia. Antônio Carlos, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Já pensou no estado de São Paulo? Vem mais perto de mim, Antônio Carlos. Você está bem? Estava com saudade de você. Graças a Deus. Eu queria... Você está tranquilo? Não, tranquilo, só queria... É verdade que o Santos, como no campeonato não anda muito bem, resolveu disputar a quarta divisão através do São Vicente, é isso? O Neymar vai jogar no São Vicente, é isso? Vamos falar da coisa séria. Eu queria cumprimentá-lo. Obrigado. E dizer da alegria, né? Da TV Conte, o programa agora Ação e Reação, né? Ao vivo. Ao vivo, é verdade. Seja bem-vindo com o programa, até porque você é o presidente da casa, né? Eu sou o presidente do Conselho Gestor, mas o programa você é o presidente agora. Porque quem manda é o Conselho Gestor, a diretoria só toca. Aqui tem harmonia, não tem esse negócio de mandar. Aqui não tem Neymar, todo mundo joga igual. E assim que tem que ser. É verdade, time, né? É verdade. Mas, quem é que vão pintar no muro lá? Eu vou te falar uma coisa, essa polêmica, apesar que... no muro do CT. Não, o programa de esporte é do Paulo Alberto. Paulo Alberto, lógico. Mas a Paula é nosso amigo, né? Lógico. Eu até quando cheguei hoje aqui, falei, Paulo, vou criar uma polêmica aí. Porque se é para colocar no muro, digamos, profissionais, quando eu digo profissionais, jogadores. Lógico. Até porque nós temos aqui... surgiu a ideia de se pintar o Chorão no muro. Não, ali tem só um banner, mas foi uma questão, como tinha aquele problema do Paulo, homenagem. O AT Jorge Cury foi goleiro do Santos, ele foi campeão em 35. Não sabia. Então Com aquele tamanho todo? Em 35, 1930, porque ele virou presidente, tá? Mas se é para consagrar os jogadores que fizeram história no Santos, por exemplo, o filho do Aloysio... Sim, Aloysio Guerreiro. O filho dele é que fez o gol no Campeonato Paulista, quando fomos campeão contra o São Caetano. Olha só. Ele tem que estar lá. É verdade. Campeão, fez o gol da vitória. Joga na Europa, né? Tá na Hungria. Hungria, olha só. Opa. Então, e tem outros jogadores da história do Santos, Márcio Rossini, o Berdan, jogou 360 partidas pelo Santos. Meu Deus, um ano inteiro. Eu acho que tem que ser colocado, tá dando? É verdade. 360 jogos é jogo pra caramba. Então, eu acho que, até porque, com todo o respeito pelo meu amigo Paulo Alberto, querer colocar o Falcão do futebol, então coloca a Marta, que foi campeão da Libertadores pelo futebol feminino, não é verdade? É verdade. Mas eles acham que não, porque a Marta é corintiana. Mas pera um pouquinho, eu acho que eu estou falando... Mas tem tanto corintiano na Vila Belmiro. O Luxemburgo, por acaso, era a torcedor do Santos. O Santos já teve um diretor de futebol da... Vem mais pra cá, Antônio Carlos. Senão você derruba... Tá vendo aquela tela de 60 polegadas? Não tem. Tá vendo? É uma tela de 62 polegadas. Se você me derruba essa tela, nós estamos
resolver errado. Antônio Carlos, uma polêmica que tem surgido nos últimos dias, e você tem capitaneado todo esse processo, que é a questão da liminar. Agora, uma nova liminar beneficia os ex-cosipanos, que restabeleceu o índice de 6,91 no reajuste do plano de saúde do CoSaúde. Na verdade, aconteceu, vocês já tinham dado, aliás, a Usiminas promoveu um aumento, acho que mais de 80%, não sei, eu posso estar enganado, mas era um número muito grande. E aí o pessoal ficou refém aí de uma situação, e agora parece que vai ser só 7%, é isso ou não? Veja bem, eu vou tentar, porque o assunto... E o pessoal está querendo pegar o pessoal da Usiminas na porrada. Não. O assunto é longo, mas eu acho que eu vou procurar de uma forma bem didática. 1 minuto é impossível, né? Na Câmara tem direito a 3, quer dizer, tem que dar uma trégua, né? Então é o seguinte... O CoSaúde, ele existe desde 1997, foi implantado em 1997. Nós tínhamos um plano diferenciado, privatizou, e aí a Usiminas criou-se esse CoSaúde. Vem mais pra cá, ó. Vou me Tá bom aqui? Não, senão você vai me derrubar. Se você me derrubar aquela TV lá, você vai. Sabe quanto custa? Uma TV de 60 polegadas. Eu não quero fazer a propaganda, mas a Casa Bahia. E a Casas Bahia. Casa Bahia 24 vezes. Fala. Nem me fala de televisão. Nem me fala de televisão na Casa Bahia. Quando ano passado eu comprei uma, tive que 3 vezes trocar. Você não funcionava? Olha, trazia, chegava em casa, aí voltava, olha. Mas no fim deu certo, entendeu? Tá. Até porque eu comprei uma de. Não é plasma, a outra lá, como é? LCD. Não, LCD. No fim eu consegui uma de LED, ainda ganhei nessa. Mas vamos lá. Então é o seguinte, ele foi criado, é um plano de autogestão, ou seja, paga, ou seja, as mensalidades que a gente paga, né? E aquilo que você usa no caso dos procedimentos na necessidade, obviamente que esse caixa é que paga. Digamos que em 2002 esse plano, ele faliu, quebrou, que era a Fenco que administrava. A Fenco administrava. Aí passou para a Fundação São Francisco Xavier, que é a administradora atual do plano, a partir de 2003. Em 10 anos, nós tínhamos uma reserva de 14 milhões, que é obrigatório, num valor estimado de, digamos, de um débito de 2 milhões. A ANS que obriga. Opa, é obrigatório. Nesses 10 anos, o plano entre receita e despesa, certo? Aconteceu o quê? Além, obviamente, da sinistralidade, ele teve um prejuízo enorme, ou seja, usou os 14 milhões da reserva e ainda hoje, ou seja, outubro do ano passado, nós temos um déficit de 1 milhão. Eu estou falando só o CoSaúde, que são 6.200 titulares com 15 mil usuários, que são os dependentes, etc. E a sinistralidade chegou a 156%. Foi quando, em setembro, nós fomos chamados pela direção da Fundação, informalmente, e falaram, me lembro, você comentou isso comigo. Informaram que ia ter um aumento de 50%. Eu, naquela época, inclusive, estava em campanha, a vereador, não tinha nem como, evidentemente, a própria lei proibia, e nós não quisemos exercer, você está dando até um direito que eu tinha, de criar, até por causa do processo eleitoral, alguma coisa, está vendo? Está querendo levar vantagem, tá. Fui ao sindicato, informei a direção do sindicato da reunião, o que estava acontecendo e que ia acontecer. O sindicato não deu atenção? O sindicato, num primeiro instante, disse que, como ele sempre fala que não conversa com o patrão, que não ia conversar com a direção da Usiminas. Eu falei, tem que conversar. Tem que conversar. Lógico. Aí pediu o presidente que aguardasse, que depois então nós iríamos fazer uma assembleia, não só o sindicato, como a Abraco e a Atmas. Isso está tudo registrado, certo? Para nossa surpresa, o sindicato, na conversa que teve com a Usiminas, disse que não ia ter papo, que ia para o pau, certo? Como aconteceu de ter ido. Quando foi em 18 de outubro, nós enviamos um documento à Usiminas, a direção e à Fundação, dizendo que não concordávamos com o percentual que tinha sido projetado na reunião de setembro. Não tinha nada de oficial. E que não tinha o nosso aval, nós não concordávamos, isso aí nós temos tudo documentado, até já soltamos no jornal, etc. Porque realmente é uma síntese, 58,8%. Ah, eu falei 80%, não dá, não. Quase não 60%. Dá. Independente se é necessário ou não para a manutenção do plano, isso é problema nosso. Houve uma incompetência com quem administra para deixar chegar nesse buraco enorme, porque aquele negócio, mas o pessoal usa muito. Não, o pessoal usa muito não. É o direito que você tem, você lógico, paga para usar. Agora, só pode pagar, não posso usar, não posso ir no médico, etc. Bom, resultado disso aí. Em novembro, eles aplicaram 58%. O sindicato fez uma assembleia, sem a gente nem saber,
e resolveu ingressar na justiça, que é um direito legítimo. Afinal de contas, ele representa os seus associados aposentados, como a Abraco e a Atmas, representando também dessa gama, digamos assim, de ex-Cosipano, ou, enfim, aposentados da antiga, digamos, Cosipa. No primeiro instante, em dezembro, eles conseguiram uma liminar, onde que pensava-se que era para todos os usuários, 6.200, porém a juíza decretou que era só para os associados do sindicato, 2.300. Muito que bem, aí aplicou 6,91. Nós já ficamos com um buraco dividido. Ou seja, 4.000 paga 58,8. E 2.000 paga 6. Olha só o imbróglio. Quando vai em fevereiro, aí foi devolvido o dinheiro de quem já tinha pago, diferença, e aplicou 6,91. Quando foi em fevereiro, a juíza da nona vara revogou aquela decisão. Meu Deus do céu. Aí o que aconteceu? Em março, volta para o status quo. 58 para todo mundo. Além disso, teve alguns, digamos assim, que ingressaram, que não era só do sindicato, também na justiça, que é uma liminar que foi concedida agora no dia 12, para um pequeno grupo de 10 pessoas, que não são associados. Nós, a Braquiatma, que sempre pensamos dessa forma, lá desde quando a coisa acontece, qual era a nossa posição? Uma manifestação junto ao Ministério Público, o nosso defensor, certo? Para estudar, entrava todos. O sindicato entrou, fez essa divisão. Mesmo assim, em 7 de fevereiro, nós ingressamos no Ministério Público. Estamos aguardando para uma representação, para ver se o Ministério Público vai acolher ou não vai, certo? O nosso pedido. Que aí, no caso, agora, seria para os 4.000. Essa liminar restabeleceu para alguns cosipanos, são 400 e pouco. Não, veja só, não é assim, não. O que acontece? Eu estou desinformado hoje, hein? Então, veja bem. No dia 7, como eu te falei, de fevereiro, a juíza revogou para 2.300, que eram os associados. A direção do Sindicato Atlético Jurídico entrou com um agravo de instrumento na 8ª Câmara de Direito Privado de São Paulo. E agora, no dia 7 de março, o desembargador, certo? Atendendo, obviamente, o relator, mandou restabelecer, ou seja, aplicar aquela liminar de dezembro. Volta de novo. Tudo. Inclusive, até é bom programa ao vivo avisar o seguinte: pessoal que tem o boleto para pagar segunda-feira, dia 18, certo? Tem que pagar. Porque como a decisão foi de agora, dia 7 de março, só vai aplicar de novo os 6,91 março para abril. Ou seja, quem recebe que tem o desconto na olerite da fundação, do nosso sistema Previdência de Minas, vai ser dia 28. E o restante paga 18 de abril. Por quê? Como é dia 7 de março, não retroage. Então, o que era de fevereiro, está mantido a revogação. Você está entendendo? Isso vai dar uma confusão. Então, para tomar... Vamos, não criou um imbróglio. Além de criar um imbróglio jurídico, está criando ansiedade, está criando uma preocupação, que é o pior, Augusto, que é o pior. A sustentação do plano. Com certeza. O plano está com déficit violento e está arriscado a permanecer desse jeito, sem uma defesa. Quebrar o plano, a ANS intervir, e aí eu quero ver como é que vai ficar. Bom, nós vamos... E duas situações, né? Tem um grupo que paga 58 e outro que paga 6. Nós vamos continuar acompanhando essa situação. Agora, pior tá... Olha, eu quero deixar aqui registrada a minha solidariedade à prefeita Márcia Rosa. Uma pessoa que eu tenho Por que você está rindo? Tem que rir, cara. Depois tu permite, eu vou. Estou registrando aqui. Márcia Rosa, minha solidariedade, eu sei o que é isso. Você, aliás, você não, porque eu sei que você nunca agiria dessa maneira, mas eu sofri esse tipo de ataque. Mais de 50 pessoas em outubro tentaram invadir a Unisanta, pessoal, cabos eleitorais da Márcia Rosa, tentaram invadir a Unisanta num protesto lá, teve agressões. Então, eu senti na pele o que você está sentindo. É que, no seu caso, está sendo quase toda semana, então o estresse é maior. E sorte sua que normalmente tem um camburão na porta e ela consegue sair dentro do camburão, né? Eu não sei se ela sai na parte de trás ou na parte da frente, mas ela consegue escapar. Já pensou se essas pessoas pegam a Márcia Rosa? Pelo amor de Deus,
Então, e a Márcia é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sensacional, uma pessoa boníssima. Eu estou solidário a essa situação. Acho que a violência não leva a nada. Mas nós vamos ver as imagens. Nós temos imagens aí. Antônio Carlos, fica parada. Ó, se tu derrubar minha televisão de 65 polegadas, solta o vídeo, por favor. Dá para colocar na tela toda, o Vitor? Depois volta comigo. Antônio Carlos, não encosta na TV. Só, olha aí. Eu quero agradecer. Nós estamos retransmitindo o Jornal da Tribuna, segunda edição, que esteve presente no local, e nós estamos retransmitindo. Vou pedir pro Vitor colocar no início do vídeo, pode voltar comigo e colocar no início do vídeo, que eu queria só explicar. Tá tendo esse processo todo, água fria, pilões, a população que, em razão das enchentes, são áreas de risco, era uma fatalidade premeditada, não é? Porque todo mundo sabia que alguma coisa de errada poderia acontecer e essas pessoas não têm para onde ir. E aí houve uma manifestação em Cubatão ontem, as pessoas se dirigiram à prefeitura para tentar falar com a prefeita, andando pela cidade, muitas famílias foram até a prefeitura fechou as portas, não quis receber, chamaram a polícia militar, quem diria o PT, não é? Chamaram a polícia militar, as pessoas acamparam na praça em frente à prefeitura, puseram fogão, começaram a tentar, a prefeita resolveu receber uma comissão de moradores, não é? De sem teto. Essa comissão, as defensoras públicas foram proibidas de participar e aí o pessoal voltou dizendo, olha, não tem novidade. O que aconteceu? Revolta da população. Pode deixar esse GC, foi importante, imagens da TV Tribuna, que se pudesse deixar eu agradeço. Quero agradecer ao Eduardo Silva, a todo o pessoal. E aí o quebra-pau generalizado em frente à Prefeitura de Cubatão, a população querendo invadir a Prefeitura. Houve inclusive um início de caminhada até a casa da Márcia Rosa, um grande tumulto, e aí as pessoas indignadas, querendo cidadania, dignidade, invadiram a prefeitura, houve um enfrentamento, olha, uma situação triste, é uma situação de descalabro, a gente não quer isso para Cubatão, a gente não quer isso para nenhuma cidade, mas infelizmente a população, essas pessoas que não têm aonde morar, estão morando nas ruas, em alojamentos, não é? É uma situação realmente preocupante e nós temos que ser solidários a estas pessoas, mas sem a violência. Nós não podemos permitir que a violência tome conta dessa reivindicação. Antônio Carlos, você pode comentar no outro bloco sobre esse assunto? Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
Estamos de volta ao vivo, 3224-7017, 3224. Aliás, nossa senhora, são 15 anos falando esse telefone. 3014-2341, 3014-2341. Mandar um abraço para os meus amigos da Ozan, o Antônio Carlos, que é amigo lá do Fábio Garibe, do pessoal da Ozan, 3228-8000, 3228-8000, tá aí, grande Fábio Garibe. Quem nos apoia também, restaurante Boqueirão Express Grill. Hoje eu levei o Antônio Carlos para almoçar lá. O Antônio Carlos comeu churrasco, batata frita, misturou tudo lá. Deve estar dando, vai, olha só, ovo de codorna, palmito, que vinha ele colocava no prato. É um velhinho, mas comeu como gente grande. E mandar um abraço também, você gosta, né, Antônio Carlos? Antônio Carlos diz que vai, olha, você sabe que nós tivemos um grande ponta-direita do Corinthians, que morou em Santos, o Cláudio Cristóvão Pinho. Opa. Não é? Jogou no Santos também, não jogou? Nós não éramos nascidos, mas jogou no Santos. Jogou no Santos. Dizem que querem pintar ele no muro, não é? Metade da camisa do Santos, metade da camisa do Corinthians. Mandar um abraço também em Catep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Em Catep, qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Em Catep. Antônio Carlos, você viu as imagens? Enquanto a gente estiver falando, a Thaísa vai soltar as imagens, você fica aí, não derruba a minha televisão. Thaísa, pode soltar as imagens da TV Tribuna? Dá um passinho para trás, Antônio Carlos, para as pessoas estarem em casa. Não, para lá, Antônio Carlos. Senão você vai derrubar a minha televisão. Se tu me derrubar essa televisão... Antônio Carlos, o que você diz disso que nós estamos vendo aqui? Olha, primeiro eu vou fazer aqui um apelo ao nosso deputado Luciano Batista, né? Até porque é um grande defensor, né? E é deputado estadual, certo? Como a deputada Thelma de Souza, do Partido dos Trabalhadores, por essa situação que está ocorrendo, como você já bem disse, era prevista, certo? E nada foi feito. Agora, o que eu fico admirado, até porque o mundo realmente está numa transformação tão grande, coisas acontecem, né? Quando imaginar um dia ter um Papa argentino, até o Chaves morreu recentemente, e quando eu ia imaginar, meu telespectador, meus amigos, o Partido dos Trabalhadores, que mandava invadir conjunto habitacional, etc, etc, agora coloca a tropa de choque, a cavalaria, e está querendo jogar a bombinha para cima do governo do Estado, que foi a ordem que veio do Estado, e não é nada disso. E deixar essas pessoas que realmente... Tem pessoas que se aproveitam, lógico que a gente sabe, que se aproveitam desse momento para pegar um apartamentozinho. Sabemos que aqueles apartamentos já estavam direcionados, mas é um momento de calamidade, é um momento que essas pessoas não têm onde que morar. Estão morando nas ruas, nos passeios, nas praças. Pera lá. E aí, é aquilo que eu te falei, aquilo que o telespectador está ouvindo eu falar. O mundo realmente está mudando, está se transformando, né? Aquele grande partido defensor do trabalhador, da população, agora manda dar borrachada, foi cavalaria. Quero mandar um abraço para o Valdemar Alves Júnior, ele deixou uma mensagem, ele é de São Vicente, deixou uma mensagem no Facebook. Augusto, tudo bem com você? Quero parabenizar você agora na TV Unisantos, te desejo boa sorte na tua nova casa, boa noite, um abraço para Fernanda também, obrigado. As minhas amigas da SOS Idoso, ela pede para a gente ajudar a respeito da retirada das bancas de frutas do Canal 4 e a em frente ao Sesc. São pessoas que estão há 16 anos trabalhando e agora a prefeitura quer retirar. Ela é contra a retirada das bancas de frutas. Ontem a Fernanda Vanucci também se colocou dentro da legalidade, não é? A retirada das bancas, há uma discussão aí quanto à legalidade, mas nós devemos encontrar, acho que não há nenhuma empecilho, inclusive fazendo com que as pessoas tenham a oportunidade, não é, de, qualquer hora do dia, adquirir as suas frutas. Acho que isso não vem atrapalhar. Olha, tem um outro telespectador de São Vicente, mandou um abraço aqui, ele diz que a sujeira continua nas ruas, não é? A Isildinha Cabral deixou uma mensagem também no YouTube, querendo saber por que não passa em Cubatão. A TV Unisantos
Santos passa sim, você pode nos assistir na TV Unisantos. Um beijo para você, muito obrigado e continue nos assistindo, né? Tem várias, eu vou comentando, mas Antônio Carlos, essa situação de Cubatão é uma situação que nós temos que explicar para as pessoas que, na verdade, as ocupações irregulares, não é, tomaram conta de várias cidades da nossa região. Cubatão é uma delas, mas isso aconteceu no Guarujá, vem acontecendo em Santos, porque há, na verdade, uma falta de moradias, não é? Os programas sociais, tanto do governo federal como do governo estadual, estão muito aquém das necessidades, não é? E, na verdade, a Baixada Santista sofre um outro problema. Primeiro, a questão das áreas que são impedidas em razão de aspectos ambientais. E segundo, o alto custo dessas áreas, não é? Normalmente você vê pelo interior terrenos com milhares de casas, porque os terrenos são mais baratos, são mais em conta. Agora, nós temos que encontrar uma solução, porque não dá mais para você chegar em casa no conforto do seu lar, sabendo que existem pessoas que estão morando no meio do mato, estão morando nas praças. Mostra aquela parte que vocês puderem. Tem as pessoas tentando invadir. Tem uma senhora, aquele sentimento é de mãe. Imagina uma mãe ter que dormir com seus filhos ao relento, numa praça. A pessoa se sente totalmente... Uma sacolinha de roupa na mão. Mas ela tem que andar, já não sobrou nada, né? Olha essa moça. Põe na tela toda, por favor, enquanto eu comento. A indignação de uma pessoa... Tem que voltar um pouquinho, Vitor. Tem que voltar um pouquinho. A indignação de uma pessoa, pode voltar, por favor. Tem a indignação, a pessoa querendo exercer a sua dignidade, não é? Querendo ter um lugar para morar, e aí culminou com algum governo. Em algum governo isso daí ia estourar. Infelizmente a Márcia Arraes já está indo para o seu segundo governo, ela poderia ter encontrado soluções para resolver esse caso, e não aconteceu isso. Isso é uma realidade. Aquilo que eu falei anteriormente é um desabafo até, né, por uma série de circunstâncias, mas eu acho que teria que ter repensado, independente da ação judicial, né, que manda fazer a reintegração, eu acho que teria que ter um pouquinho mais de critérios, né, não simplesmente da forma, que é uma forma engraçada, né, igualzinho. Tu vê o caso de Pinheirinho, que aconteceu... É verdade, governo do Estado. Aí... O Partido dos Trabalhadores está até hoje na defesa. E aqui é a mesma coisa, incursão de madrugada, com helicóptero, com voo rasante, etc. E o pior... Eu estou pedindo uma imagem, não tava, eu acho que o pessoal não entendeu. É a hora que a moça ela se manifesta. Uma senhora forte. Isso, se puder colocar nesse início eu agradeço. Ou se não der, vocês têm que me sinalizar, porque senão eu não consigo entender. Dá ou não dá para colocar? Opa, parou o programa, ninguém... Não dá para colocar, não dá, então tá bom. E olha, pede pro Vitor não ficar nervoso que não adianta nada, né? Tem que ser com calma. Só quero... Essa imagem já passou, é uma imagem anterior a essa, tá? Agora, depois desse momento aí, depois desse momento, se puder colocar depois desse momento aí. Eu gostaria muito de ressaltar que foi a partir da indignação dessa senhora que os manifestantes resolveram invadir a prefeitura, porque quando, olha aí, a partir desse momento, tá aí, ela se indignou porque não houve uma resposta por parte da prefeitura do que fazer, e ela ficou indignada. Ela tinha filhos, netos, muito obrigado, conseguimos colocar a imagem exatamente como a gente imaginou. E aí, a partir da indignação dessa senhora, ela foi o estopim dessa revolta. Lembrando que já na semana passada, no bairro da Água Fria, a prefeita também foi hostilizada, porque os moradores querem uma solução. Ninguém pode morar na rua. Não, e não tem como morar na Água Fria. É verdade. Não nós pode... tivemos lá, aquela situação lá, não tem como morar. Não existe Santos, a melhor questão de dignidade. Eu vou ter que encerrar o programa. Sim. O Santos joga essa semana? Amanhã com o Guarani na Vila Belmiro às 16 horas. Guarani, a macaca. Não, o Neymar joga porque está suspenso, né, do outro jogo, mas amanhã está firme, tá? Um abraço. E é o seguinte, mais uma vez, os nossos cumprimentos a você. Sucesso nessa nova... Todos nós. Emissora, o Antônio Carlos vai estar aqui, né? Lógico. O Antônio Carlos vai estar com a gente. Até, rapidamente, Antônio coisinha Carlos. simples. Eu acho que mais adiante, vamos deixar chegar os 100 dias de governo,
E aí, se me der a oportunidade, tem algumas coisinhas. Até porque no começo do programa, tu quase se enganou no Rodrigues. Eu não entendi. Estava com o Rodrigues na cabeça. Ele te mandou um abraço. Ele te mandou um abraço. Muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos na segunda-feira. Lembrando que você nos assiste às reprises sábado e domingo. Muito obrigado pela audiência. E até lá, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.